engenheiro mecânico, professor de robótica e morador do Complexo do Alemão. A partir da sucata, criou um equipamento que lhe rendeu o prêmio Star Ambev 2019 e o primeiro lugar na categoria dos empreendedores que renovam a economia do Rio no Shell Iniciativa Jovem. O meu convidado no perfil de hoje é o fundador da fábrica de impressoras 3D Infil, Lucas Lima. Lucas, muito obrigada pela sua participação no perfil. Vamos começar falando um pouquinho, antes da gente entrar propriamente na história da impressão 3D, vamos falar por que você resolveu seguir esse caminho da engenharia mecânica, escolher essa carreira para seguir. Livre, espontânea pressão. O que acontece? Eu não queria ser engenheiro mecânico, eu queria ser professor de história. Só que a minha família falou, pô, você ganhou uma bolsa de estudos, vai fazer história. Aí, aquela pressão familiar, eu escolhi engenharia mecânica. Mas a sua bolsa de estudos era na universidade? Sim. Ah. Aí eu escolhi engenharia mecânica por pressão da família. Porque estavam achando que você, como professor de história, não ia ganhar dinheiro. Normalmente é isso que eu acho que toda família pensa. A realidade que o pessoal pensa do professor, infelizmente, né? Infelizmente. E aí, a partir dessa escolha, como é que se deu o seu primeiro contato, então, com a impressão 3D? Como é que você conheceu esse trabalho? Então, o que acontece? Eu estava na faculdade, quase terminando, e precisava estagiar, só que o mercado de engenharia está meio fraco no Rio de Janeiro, e eu não conseguia estágio em local nenhum. Então eu tinha que estagiar de graça dentro da faculdade para conseguir as horas complementares. Foi aí que me colocaram numa sala 2x3 e tinha uma impressora 3D lá, eu fiquei maravilhado na hora, era uma impressora de uma marca americana. Quando eu entrei no site para comprar uma, que era o meu sonho, comprar, eu vi o preço, R$15 mil. Eu falei, não preciso comprar. É um equipamento de última geração. Sim, principalmente essa marca. Uhum. E o que acontece eu pensei, se uma fábrica consegue fazer isso, eu também consigo. O poder da gambiarra estava ao meu favor. Então... E você já tinha algum conhecimento técnico também, até pelo que você estava fazendo? Não. Não? Não. Eu decidi... Aí Foi tudo intuitivo? Foi. Eu aprendi tudo através de vídeos na internet e também através de uma plataforma de desenvolvedores em código aberto, que essa plataforma se chama HipRap. Uhum. O que acontece? A plataforma surgiu em 2014, depois da quebra das patentes das impressoras 3D, e um monte de desenvolvedores de tecnologia se juntaram num lugar só e começaram a desenvolver várias impressoras de forma gratuita, que qualquer pessoa simplesmente poderia baixar o arquivo, uma nova instrução e montar uma. E foi aí que eu aprendi tudo sobre impressoras 3D. E o que você precisava de matéria-prima para construir a sua impressora? Então, nesse estudo eu descobri que a peça mais cara eram os motores. Quando eu fui comprar um motor, a minha máquina utiliza 5 e cada motor custa R$70 novos. Uhum. E comecei a pesquisar que máquinas utilizavam aqueles motores. Para que você pudesse reaproveitar. Claro. Então, nessa pesquisa eu descobri que impressoras matriciais e aquelas fotocopiadoras gigantescas, que aqui a gente chama popularmente Xerox, uhum. Tinha esses motores. Então fui em Ferros Velhos, em volta do Complexo Alemão, e nessa busca pelo tesouro encontrei uma cooperativa de catadores. E eu comecei a comprar sucata dessa cooperativa. Porque, na verdade, é sucata tecnológica, é um material específico para que você pudesse dar esse primeiro passo. Né? Porque o que acontece? Eu trabalho com sucata eletrônica. Uhum. E quando eu chego nessa cooperativa e vejo duas montanhas de impressora maiores do que eu não sou uma pessoa muito pequena, eu falei, cara, eu tô no céu, encontrei meu Nirvana e comecei... É porque a gente nem imagina que exista esse lugar com tantos equipamentos assim que não são mais utilizados e que podem ter... uma reutilização, né? E, incrivelmente, o Brasil, acho que a colocação dele é em 7º. É o 7º país no mundo que tem um maior descarte de resíduo eletrônico. E muitas pessoas conhecem a quantidade de matéria-prima que tem no lixo, nesse caso eletrônico. E nessa cooperativa eu comecei a juntar, fazia lote e comprava o lote a quilo. Então, eu comprava um lote e gastava menos do que uma unidade de motor. Uhum. E daí começou... Depois de 2 meses, comprando esses lotes e comprando a parte eletrônica, que não tem como fugir, que a impressora funciona com uma placa chamada Arduino, consegui montar a minha primeira impressora.
com custo de fabricação de R$ 680,10. Comparado aos 15 mil daquela que você tinha visto na faculdade. Sim, comparada à da faculdade. E aí, como é que você começou a fazer uso dessa impressora? De que maneira você percebeu que aquilo podia mudar a sua vida ou mudar a vida também de quem estava próximo de você, tendo acesso a essa tecnologia que a princípio seria tão cara? Então, o que acontece? No início, como bom e velho jovem, eu comecei a imprimir coisas para mim. Eu imprimi um boneco aqui, um boneco ali, alguma besteirinha pro celular. Você ainda não tinha essa visão de usar para uma coisa maior? Não, eu só fui ter essa visão depois de usar para um bem maior, as impressoras 3D, depois da minha primeira palestra. Porque a impressora 3D que eu fiz foi o meu TCC dentro da faculdade. E a minha primeira palestra foi o meu TCC que eu dei numa escola pública em São Gonçalo. E eu levei 3 bonequinhos assim, impressos, e fiquei dando uma palestra de 20 minutos. Depois da palestra, fiquei quase 2 horas respondendo perguntas. Que despertou muito interesse nos jovens que estavam assistindo. E a maioria das perguntas eram: tio, eu consigo fazer isso? É muito caro de fazer? Eu tenho condições de ter uma? E foi aí que eu pensei, se eu consigo mudar a realidade de 100 jovens dentro de uma sala em 20 minutos, o que eu conseguiria fazendo um projeto de uma indústria de tecnologia dentro da comunidade do Complexo do Alemão, que é onde eu moro. E o Complexo do Alemão é uma comunidade gigantesca. E foi aí que veio a ideia de usar a impressora 3D e a tecnologia, não somente para mim, mas para os outros. E aí, como é que está sendo esse processo? Porque agora você criou uma fábrica de impressoras 3D. Você diz que você ainda está limitado ainda com espaço, mas você precisa também de recursos para estruturar isso tudo. Como é que você está conseguindo levar a sua ideia adiante? Então, o que acontece? A minha ideia, ela é uma ideia a longo prazo. Então, eu não nasci com a ideia já com uma fábrica pronta. Tem vários estágios. Eu falo que o meu projeto é um projeto de 3 estágios. Hoje eu estou no primeiro deles, que seria a venda de impressão. A pessoa vai no Instagram ou no Facebook, me procura, eu faço um orçamento da peça que ela me manda e imprimo e envio para ela e ela me paga. E o segundo estágio é o que eu quero realmente começar a partir do ano que vem, que é a parte de ensino, que é abrir os cursos da Enfio de programação, Arduino, Raspberry, para o jovem da comunidade aprender como ganhar dinheiro com uma plataforma tão barata que são essas placas. É eu chegar para o jovem e falar, essa placa de Arduino tu consegue fazer um serviço de automação residencial. O que é Arduino? Porque eu não sei nada de tecnologia e tem gente em casa que também não sabe. Ah, claro. É porque quando a gente tem a vivência, todo dia vendo a mesma coisa... Vira uma coisa normal, né? A Arduino é uma placa de prototipação rápida. O que seria isso? É uma plaquinha que, de vez de você fazer uma série de circuitos, pegar fio daqui, fio dali, ela já faz isso dentro dela. Então você consegue programar essa plaquinha para acender luzes, fazer projetos de carrinhos de controle remoto, fazer o que a tua imaginação mandar. E quando eu pego essa placa e mostro para o jovem que ele pode ganhar um dinheiro através de um serviço de automação residencial, e não é pouco dinheiro, um serviço de automação residencial hoje, no Brasil, você consegue orçá-lo, dependendo da casa, se for de um cômodo, de R$ 2.500 a R$ 4.000. Porque acaba virando uma profissão, né, uma especialização, de fato, porque como você está falando da questão da automação residencial, é uma coisa que vai se popularizando, ainda é uma coisa que, né, a maioria das pessoas não tem, mas já tem despertado interesse, as pessoas automatizam luz, cortina, televisão, tudo dentro de casa, e é o futuro, né? Claro. E quando tu apresenta essa nova tecnologia para um jovem da comunidade, o olho dele brilha, porque ele fala, cara, eu consigo ganhar dinheiro com uma plaquinha desse tamanho. Você consegue. E a terceira e última fase é que, após eu qualificar esses jovens, eu vou pegar alguns deles, não dá para pegar todos, porque tem que pagar eles. Pegar algum deles e inserir na produção das minhas máquinas, das impressoras 3D. A ideia da Enfio é gerar tecnologia 100% meio de favela. O nosso objetivo é levar desenvolvimento tecnológico e local, não somente para o Complexo Alemão, mas para outras favelas do Rio de Janeiro. E aí, você tem uma fábrica de impressoras 3D. Qual é o público, né, dessas impressoras? Então,
A fábrica ainda não funciona porque a gente tem um espaço limitado. Hoje, o meu negócio, eu não sabia que ia ter esse boom todo na mídia. E o meu negócio hoje funciona dentro do meu quarto, que eu divido com meu pai e com a minha avó. Mas vai ter que crescer. Vai ter que crescer. Então, hoje eu tenho um espaço no terceiro andar da minha casa, que eu estou destinando a fazer o laboratório e ali fazer os primeiros desenvolvimentos de tecnologia. Que é o que você chama de makerspace? Sim. O makerspace, o que seria? É um laboratório com o que há de ponta dentro da cultura maker. Cortadora laser, CNC, Arduino, Raspberry, coisas que ativem a mentalidade criativa das pessoas. Essa coisa de cultura maker, fazer muito com pouco. E nesse terceiro andar da minha casa aí, sim, quando o projeto começar a andar, estar bem estruturado, maturado, vai virar a fábrica. Porque aí provavelmente você vai precisar também, como você falou, de mais mão de obra, de gente para te ajudar, né? Claro, sozinho não dá. E aí, você falou que agora as pessoas te procuram pedindo para você imprimir coisas específicas. Normalmente, que pedidos são esses? Então, a Enfio, desde o início, ela tem como clientes, a maioria deles são do público nerd, quem gosta de série, filmes, animes. Então, sempre que é algo dessas séries, então pede um personagem, um busto, pede um adereço. Então, era sempre público nerd, estudantes de arquitetura que pediam pequenas maquetes, já que nossas máquinas não são grandes, então não dá para fazer coisas grandiosas. E também a parte de cosplayer, que são aquelas pessoas que se vestem como seus personagens e precisam de algum acessório. Então, nossos principais públicos-alvos são esses três. Aqui a gente pode até mostrar, já que o Lucas falou sobre a questão dos personagens, tem a impressão do Capitão América, do Thanos, tem alguns exemplos disso. E aí você falou para mim antes do programa que faz essa base oca e depois, se quiser, pinta por cima, da maneira que a pessoa achar melhor. O que acontece? Eu faço oco porque é questão de economia de material. Dá para tu fazer isso totalmente sólido. Só que quando você faz oco, a impressão 3D é um processo muito demorado. Então, se você faz oco, você agiliza o processo. Se você faz sólido, uma impressão que demoraria 2 horas vai para 18 horas. Então, você gasta muito material e muito tempo, sendo que você só quer a carcaça do lado de fora. E você está falando em 2 horas... uma impressão nesse tamanho, mais ou menos, dura esse tempo para ser feito? Sim. O que acontece? A impressão 3D é algo muito, vamos dizer, técnico. Você tem impressões que têm poucos detalhes. Quando tem poucos detalhes, arestas bem retas e não muitos... arestas bem retas e poucos... arestas bem retas e poucos... como eu posso dizer? Questão... quando são figuras geométricas retas. Não tem curvas demais, não tem muitos detalhes na peça. Quando são figuras geométricas retas, o processo de impressão é totalmente rápido. Uma peça de 7 centímetros demora, em média, 45 minutos a 1 hora. Um exemplo, esse busto aqui, ele demora 7 horas, pela quantidade de detalhes. Esse é muito mais... Você vê que tem pequenas coisinhas com curvinhas que dão um trabalho maior. E é 7 horas com a máquina funcionando sem parar. E se acaba a luz, aí é complicado, porque o processo para e você tem que começar tudo de novo. E aí, você falou que a sua máquina ela tem uma capacidade limitada um pouco menor. O que é possível fazer com máquinas maiores? O que a impressora 3D já faz? Então, tem máquinas que funcionam com diversos tipos de materiais. A minha funciona com plástico. Então, tem máquinas gigantescas de concreto que você pode imprimir casas. Impressoras pequenas, como essas domésticas que eu fabrico, imprime pequenas coisas, porque a área dela é de 20 centímetros de largura, 20 centímetros de profundidade e a altura é 15 centímetros. Então, dá para fabricar qualquer coisa dentro dessas dimensões. Mas existem impressoras 3D gigantescas que fabricam desde barcos até casas. É impressionante. Lucas, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre esse potencial da impressora 3D no próximo bloco. É só um minutinho, saia daí.